Há dias que uma pessoa podia ficar de outra maneira. Bem, vou pedir, vamos orar outra vez, irmãos, que eu estou realmente... Senhor Jesus, quero repreender ao inimigo, Senhor, e Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, quer roubar-me o centro da Tua mensagem, Senhor, quer retirar-nos o foco daquilo que Tu nos queres falar, Senhor, quer distrair-nos, meu Deus. Senhor, essa é a mensagem, meu Deus, Tu queres levar-nos simplesmente cativos a Ti, não estarmos distraídos, nem preocupados com aquilo que está à nossa volta, se não estarmos na Tua presença, escutar a Tua voz, permitir que o Teu Espírito Santo seja aquele que nos vivifica, Senhor, que nos convulsiona a buscar-Te, Senhor, com uma ansiedade tremenda, Senhor, a estarmos, Senhor, como a noiva no seu tálamo, à espera, Senhor, que venha o amado, Senhor, assim estamos e queremos agora, no nome de Jesus Cristo, proclamar a Tua grandeza, a Tua senhoria, a Tua majestade, a Tua unção, Senhor, para que a Tua mensagem possa, meu Deus, na realidade, alcançar os nossos corações e transformar os nossos corações. No nome de Jesus, amém. Amém? Mateus 13, 24, recomeçar outra vez. Irmãos, um homem semeou a boa semente, mas enquanto os seus homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio. No outro dia estava aqui no culto de oração e buscava o Senhor por uma palavra, mais do que aquelas palavras que às vezes nós buscamos ao Senhor, mas algo tangente, algo real. E o Senhor mostrava-me que na realidade grande parte de nós estamos adormecidos. E quando nós estamos adormecidos ou estamos a dormir, acontece isto: o inimigo vem semear joio no nosso campo. Vem, semeia o joio e retira-se. Vem, semeia o joio e retira-se. Porque grande parte de nós estamos ausentes na realidade numa vida espiritual com Deus. Queremos transformar tudo à nossa volta, mas não queremos permitir que Deus nos transforme a nós mesmos. Amém? Em Mateus 26, 40, para ir um bocadinho mais rápido, diz a palavra de Deus: Jesus voltou-se para os discípulos, achando-os dormindo, e disse-lhe: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se uma vez mais, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou-os outra vez dormidos, porque os seus olhos estavam carregados. Amém? Irmãos, duas vezes vemos no mesmo local, no local de Getsemani, um local onde há um momento transcendental, que é onde Jesus Cristo se prepara no Espírito para ser aprisionado, e Ele está em dores, está em oração, pede aos seus discípulos, simplesmente diz: vigiai comigo, orai. E duas vezes encontra-os a dormir. Irmãos, na realidade nós temos a tendência a estar ausentes. Temos a tendência, quando recebemos a palavra de Deus, tratamos sempre de procurar como é que ela se aplica à vida dos outros e não à nossa vida. Porque na realidade não é que estejamos a dormir fisicamente, mas nós, no nosso consciente, estamos ausentes da presença de Deus. Estamos com os nossos olhos carregados. E há momentos na nossa vida, irmão, que grande parte desses momentos são transcendentais, mas nós não os entendemos como tal. Achamos que esses momentos são momentos banais, são momentos da vida cotidiana. Os cristãos, hoje por hoje, já perdem um bocadinho o zelo de congregar-se realmente para buscar a face de Deus. Às vezes a igreja parece mais bem um local de entretenimento, em vez de ser um local de búsqueda corporativa. Os nossos lares, mais bem, muitas vezes parecem lares onde queremos simplesmente apacentar a nossa carne e não apacentar o nosso espírito. E são pequenos momentos da nossa vida. Os locais de trabalho deixam de ser uma plataforma para um filho de Deus realmente ser uma ferramenta para o Senhor, e passa a ser simplesmente algo muito cotidiano, algo simplesmente que fazemos para obter algo em troca. Mas não entendemos que provavelmente nestes lugares, nestes momentos que são cotidianos, provavelmente há um momento de Getsemani para as nossas vidas, há um momento de transformação, há um momento de comunhão íntima. Os discípulos não o puderam entender, porque provavelmente sentiam-se cansados.
E sentiam-se cansados, e nós sentimos muitas vezes cansados porque não nos renovamos no Senhor. Porque caminhamos pelas nossas próprias forças. Porque queremos mudar tudo e somos incapazes de pedir ao Senhor que primeiramente muda-me a mim. Queremos ver, queremos ter uma visão de querer olhar para as traves nas vidas dos demais e não ver a grande viga que está à nossa frente. Ver a palha no olho dos demais. Mas, irmãos, há pouco dizia, e na realidade é que há muitos que nem cuidam das suas próprias vidas, mas querem cuidar da vida dos demais. Mas o mais triste é que essas próprias pessoas muitas vezes não foram comissionados para cuidar das vidas dos demais. O mais triste na igreja é que as pessoas que se chamam seguidores de Deus e chamam aquelas pessoas que são comissionadas como pastores, chamam-lhe pastores, mas não se deixam pastorear. Têm um alheamento. Quando chega ao pastor parece que se alheiam. Quando o pastor lhes faz-lhe uma pergunta e quer alcançar algo na sua vida, entende que discerne que alguma palavra oportuna para essa vida, simplesmente já está tão armadilhada de justificações que não permite ser pastoreado. E há momentos trágicos nas nossas vidas. E Deus põe pessoas à nossa volta que estão para cuidar de nós. Põe pessoas à nossa volta que estão para complementar-nos na nossa vida. Pessoas à nossa volta que nós podemos encontrá-los faltos em muitas áreas, mas que Deus utiliza-os para transformar-nos a nós. Amém? Mas o que se passa é que nós não estamos apercebidos, estamos desapercebidos, estamos adormecidos, estamos anestesiados. Irmãos, quando chegou o momento trágico de prenderem Jesus, os discípulos não sabiam reagir. E Pedro não reagiu no espírito. Estes homens, por exemplo, toda a gente sabe como Pedro reagiu. Reagiu totalmente na carne, no seu temperamento carnal. Amém? E grande parte das vezes nas nossas vidas somos cristãos, chamamos filhos de Deus, mas as nossas reações, maiormente, são feitas no nosso temperamento carnal, porque ainda não permitimos ser transformados. Porque estamos demasiado ocupados. E vamos ver algumas coisas sobre a ocupação, a distração, a ausência. Em Mateus 24, diz a palavra de Deus acerca dos fins dos tempos e quando havia de vir o Senhor. Desde o tempo do Novo Testamento que se predica: Maranata, Cristo vem pronto. Amém? E parece que essa predicação adormeceu-se na igreja. Irmão, eu entristeço-me muitas vezes ao ver certas e determinadas coisas em igrejas, que as igrejas não estão mais que nada para ministrar. O pastor não ministra as pessoas, não as confronta com a palavra de parte do Espírito que as redargua, senão que está mais preocupado em manter a tendência das pessoas e assim fazer que elas se entretenham. É triste ver como triunfam os métodos do mundo na igreja. É triste ver como a plataforma de influência, por exemplo, nos músicos, é exatamente igual que têm as bandas do mundo. Às vezes eu pergunto-me em que é que nós nos diferenciamos do mundo. Irmãos, o estado da igreja é uma palavra que eu trago para que nós possamos meditar, refletir. O nosso estado é um estado adormecido, anestesiado. Está tão anestesiado que provavelmente há mais mundo na igreja do que no próprio mundo. Porque nós logramos disfarçá-lo. E em cima tivemos o desplante, passa a expressão, de utilizar a palavra de verdade para justificar essas mesmas ações. E diz, a palavra de Deus não pode passar, diz Jesus Cristo, diz, naquele dia, naquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, não só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, também será assim a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, diz comigo, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. Agora disse com muita fé. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio. E os levou
a todos. Diz comigo, todos. Irmãos, não se aperceberam. Estavam muito, diz aqui a palavra, vamos seguir a ler, depois diz, então estavam 2 homens no campo, estão 2 homens no campo, será levado um, será deixado o outro. Isto é uma alegoria daquilo que iria passar depois, acerca dos fins dos tempos, acerca da vinda do Senhor, acerca do arrebatamento. Mas não vou entrar em questões acerca dessa doutrina. Senão, no parâmetro que nós possamos refletir realmente qual é que é o nosso estado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será uma levada e deixada. Reparem bem que aqui faz alegoria de 2 atividades e 2 pessoas na mesma atividade, uma vai e outra fica. Amém? Então diz, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Não deixaria que no seu campo o inimigo viesse a semear o joio, porque estaria em vigia, estaria em torre de alerta. Recordam-se do primeiro excerto da Escritura acerca do trigo e do joio. Amém? Simplesmente por ubicarmos. Por isso também diz, vós, por isso ficai também vós apercebidos, diz o Senhor. Porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel por dentro que o Senhor pôs sobre os seus serviciais, para também dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo, aquele Senhor, quando vier achar, assim fazendo em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Amém. Aqui vem a promessa. Não vou por ali. Então, no verso 39, fala sobre as coisas, as atividades. Comiam, bebiam, as coisas cotidianas. E na realidade, irmão, muitas vezes nós não percebemos. E porquê é que não percebemos? Estamos demasiado submergidos na nossa vida cotidiana. Damos mais importância à nossa vida cotidiana do que realmente à necessidade de estarmos alerta do que é que o Senhor nos quer ensinar na nossa vida cotidiana. Amém? Porque na vida cotidiana há ensinamentos de Deus, mas para isso temos que estar apercebidos, temos que estar despertos. Irmãos, estamos como sedados, temos uma espécie de sedativo na nossa consciência e no nosso espírito. De tal forma que a nossa percepção espiritual não está desperta. Por isso, semeia-se joio em boa terra, junto com o trigo. Amém? Por isso, embrulhamos em tantas atividades que ficamos distraídos, ficamos preocupados com aquilo que não nos devemos preocupar e ocupamos-nos em tudo e mais alguma coisa, coisas as quais nós tomamos por normais e caímos em hábitos que nos anestesiam e separam-nos do entendimento da palavra e separam-nos da nossa renovação no Senhor. E aqui vou outro exemplo, o exemplo de Lucas, acerca daquele homem que deu uma ceia, a parábola da grande ceia. E quando nós vamos a Lucas 14:16, toda a gente conhece a parábola da grande ceia. Todos conhecem a parábola da grande ceia, está entre 14:16 até o verso 24. E repara, irmãos, aqui há outra coisa muito importante acerca disto. Diz a palavra do Senhor que Jesus lhe disse, certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. Diz comigo, convidou a muitos. Despertemos, convidou a muitos. E a hora da ceia, diz, agarrou no seu servo e mandou-o dizer aos convidados, vinde, repetimos? Vinde, porque tudo já está preparado. Ok, aqui quero fazer encapia numa coisa. O maior afã e a maior ansiedade que nós temos nas nossas vidas é tratar de produzir algo que somente Deus pode produzir. E Deus convida-nos a sentar-nos à sua mesa, à sua ceia, mas faz-nos um convite tão sublime que Ele não nos convida a elaborar a ceia. Ele convida-nos a ir à sua ceia porque já está tudo preparado. Recordemos que Jesus Cristo disse na cruz do Calvário, consumado está feito, está a obra consumada. Somente temos que abraçar essa obra. Só temos simplesmente que participar daquilo que já está feito. E diz que a hora, então, todos começaram-se a escusar. E com o que é que se escusaram? Alguém se lembra com o que é que se escusaram? Primeiro houve o convite, e no convite disse, ok, rapaziada, tudo está pronto. Em seguida, vem um e diz, Senhor, comprei
um campo, comprei uma terra, já tenho uma propriedade. Há um ditado espanhol que diz que quem se casa quer casa. Amém? Acerca do comprar, Isaías diz, comprai com o quê? Sem dinheiro. Infelizmente estamos num sistema no qual temos que utilizar uma unidade monetária. Mas o que não podemos deixar-nos é governar. Porque, irmãos, há ferramentas das quais nós podemos utilizar, mas vede bem uma coisa. Aquilo que Deus nos dá como um meio de podermos acercar a Ele, grande parte das vezes, é um meio para nós nos separarmos dEle. Isto não é porque Deus assim o tenha feito. Isto é porque nós não estamos apercebidos da obra que Deus quer fazer nas nossas vidas. Isto é porque nós, na realidade, não estamos despertos, estamos adormecidos, estamos anestesiados. Caímos num ritual religioso, caímos numa expectância de uma igreja show, uma igreja de desempenho, uma igreja que quer impressionar as pessoas. Caímos num ritual de pastores que se querem apacentar a si mesmos e não estão dispostos a trazer uma palavra viva e rema que pode afugentar as ovelhas. Mas na realidade diz Jesus Cristo, que é o bom pastor, que Ele fala e as suas ovelhas, ouvem a sua voz. Irmãos, primeiro comprou um território, um terreno. Muitas vezes os territórios levam-nos a afastar de Deus. O segundo disse, comprei uma ferramenta, uma junta de boias, claro, para facilitar-me o trabalho no terreno. Em consequência. Agora que tem terreno, não é a situação, mas é como uma consequência do primeiro comprou o terreno e o outro comprou, provavelmente já tinha o terreno, então comprou os bois. Para quê? Para se facilitar o trabalho no terreno. Irmãos, o obreiro é digno do seu salário. Mas o salário do obreiro seja sustento e abrigo, diz a palavra de Deus. Com isso, estejamos contentes. Eu não sei que evangelho é que se prega, mas esse é o evangelho que está escrito. Amém? Irmãos, não é que significa que não podemos, não. Significa que não podemos fazer que as coisas que Deus dá como um meio para nós fazermos a obra de Deus, participarmos como colaboradores da obra de Deus, não se podem senhorar das nossas vidas. Amém? Não podem ser as coisas a ser o nosso Senhor. Tem que ser o Senhor a ser o nosso Senhor. Amém? Mas isso acontece nas nossas vidas porque, exatamente, irmãos, não estamos apercebidos. Não estamos despertos. O segundo, depois de comprar as juntas de bois, vem o terceiro caso. Quem é que é casado aqui? Ok. Então agora vamos aqui fazer um exame de honestidade. Um exame de honestidade. Senhor, casei-me, senhor. Isto agora é diferente. Já estou casado. Irmãos, Deus provê-nos uma ajuda idónea aos esposos. E a ajuda idónea provê-lhe um varão, que é o pescoço de Cristo, qual é a nossa cabeça, como uma plataforma de serviço a Deus. Mas, nomeadamente, como nós não estamos apercebidos, alteramos as prioridades e metemos o casamento à frente do Senhor que nos dá o mesmo casamento. Amém? Tudo isto foram desculpas para não participar. Agora, quantos de nós é que assumimos verazmente que muitas das vezes alteramos a prioridade? Quantos de nós? Há muitos espirituais nesta sala. Glória a Deus. Mas, na realidade, alteramos essas. Há quem diga que casaste-a, deturpaste-a. Para não dizer o dito. Irmãos, em seguida, continua a falar nesta parábola que então o servo contou ao Senhor, Senhor, este pessoal tem muitas desculpas. Um casou-se, o outro comprou, não podem vir, não querem vir. Irmãos, esta parábola está referida acerca do povo judeu, o povo escolhido. Mas tem uma aplicação nas nossas vidas, como um povo gentil enxertado por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui, então o servo disse ao Senhor, então o Senhor diz, sai depressa às ruas
aos becos e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o Senhor então diz, feito está como tu me ordenastes. E disse ainda, e repara bem aquilo que eu te vou dizer, ainda há lugar. Ainda há lugar significa ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo que tu repenses. Ainda há tempo que tu voltes realmente aos primórdios do chamado de Deus. Ainda há tempo que tu realmente voltes à paixão. Ainda há tempo em que tu podes voltar aos parâmetros da palavra, ao compromisso, à paixão e a agarrar-te de novo à cruz do Calvário e à obra consumada de Jesus Cristo. Ainda há tempo, ainda há lugar para ti, ainda há lugar para a sua igreja. Então o Senhor respondeu, sai então ainda pelos caminhos e pelos veiados e obriga-os a entrar, empurra-os a entrar na minha casa, que a minha casa esteja cheia. Porque no verso 24, irmãos, e isto fica para que meditemos, pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados à minha ceia aprovará. Nenhum daqueles, está-se a referir ao povo judeu, mas também no seio do povo gentil, também no seio da Igreja de Jesus Cristo, hoje também no nosso meio, poderá ser que muitos que fomos convidados, negligenciemos essa tão grande salvação a qual diz a palavra de Deus em Hebreus, que nos ocupemos com temor e tremor dessa grande salvação que Deus nos deu gratuitamente mediante a sua graça, mediante a sua obra consumada na cruz do Calvário, e que nos desviemos. Que fiquemos no meio caminho, que fiquemos junto ao caminho, que fiquemos adormecidos, que fiquemos a contemplar o joio a crescer no meio do trigo, que fiquemos simplesmente extenuantes enquanto o Senhor está em oração ao lado do Pai por nós e nós estamos extenuados, adormecidos, como estavam aqueles discípulos. Mas ainda há tempo, porque não podemos correr o risco de não participar na grande ceia, de não comer desse banquete. Que bom é que façamos aquilo que Deus nos manda, aquele servo fez aquilo que Deus nos manda, e a muitos Deus manda-nos alertar, e alertar-nos primeiramente a nós mesmos, e alertar aos demais, e sermos consequentes com essa alerta, sermos consequentes com essa palavra. Irmãos, há tempo. A palavra de Deus refere em Hebreus que se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração, como aquele dia na provação, os vossos pais no deserto, outra vez a falar ao povo hebreu, mas também nos fala a nós. Estas labores. Há aqui palavras, adormecidos. Palavras como estar apercebido, não estar apercebido. Vigiar, não vigiar. Qual é que é correto? A palavra de Deus ensina-nos que aquele permanece nas suas palavras em João 15. Esse é aquele que dá muito fruto, aquele que está apercebido, aquele que está atento, aquele que não só ouve. Irmãos, na realidade nós queremos fazer a obra de Deus sem Deus, não é possível. Nós queremos fazer as coisas de Deus sem Deus. Não é possível. Nós queremos chegar a dar frutos pela nossa capacidade individual. Não é possível. Nós queremos chegar a dar frutos para o Senhor pelo nosso talento. Não é possível. Nós queremos dar frutos para o Senhor por a disciplina que nós nos queremos impor. Não é possível. Somente juntos a Cristo podemos dar fruto para eles. Separado dele, nada podemos fazer. É uma questão de estar localizado no sítio certo com a pessoa certa. Mas estamos demasiado involucrados num cotidiano que nós, em vez de utilizarmos o cotidiano e darmos graças a Deus por esse cotidiano e vermos a oportunidade que Deus nos dá de participar na sua obra, porque Deus mexe no nosso cotidiano, aquilo que fazemos é deixamos que o cotidiano se ensenhoreie das nossas vidas. E começamos a preocupar-nos, a ocupar-nos. É incrível, eu nestes dias ali na escola dos miúdos, é incrível ver as conversas que tem a juventude. Que vagos! É incrível ver como uma miúda deste tamanho, que teria para aí 10 ou 11 anos, o que falava com a outra era como conversas que eu tinha quando tinha 20 anos. Mas no meu tempo não havia o Face. Não é o Facebook, agora é o Face, que é para ser já diminuído. É incrível como agarrava no celular com uma placa tátil, a olhar nos olhos de alguém, a falar e a mandar mensagens. É incrível ver o quão vão,
O quão vão está a mente da nossa juventude. O quão superficial, o quão adormecidos. Irmãos, e não é no mundo, é aqui. É aqui. Que triste, nos momentos transcendentais das nossas vidas, que os nossos filhos não sabem nem sequer o que é uma Bíblia, não sabem o que é o Novo Testamento, não sabem o que é o Velho Testamento, mas sabem o que é o Facebook. Sabem o que é tudo, mas não sabem o que é o Senhor. Ouvem falar de Deus. Irmãos, que incrível o tempo no qual vivemos. O cotidiano submerge-nos. O cotidiano separa-nos de Deus. Aquelas ferramentas que podemos utilizar sabiamente para a extensão do reino de Deus tornam-se não ferramentas, senão tornam-se senhores das nossas vidas. E depois queremos mudar a vida dos outros, mas não mudamos a nossa própria vida. É uma questão de estar. Quando a palavra de Deus em Mateus 5 fala acerca de sermos a luz do mundo, fala acerca de uma localização. Diz que a luz tem que estar num sítio alto para ser vista. É acerca de localização. É uma questão de estar bem colocado. É uma questão de ter os ouvidos bem colocados. Aquelas pessoas que têm os ouvidos às vezes grandes, assim um bocado inclinados. Às vezes as pessoas gozam com ele, mas de certeza que têm maior facilidade para ouvir do que muitos de nós que às vezes temos os ouvidos mais retraídos. E às vezes está tão cheio de cera que não conseguimos ouvir nada, a não ser ouvirmos nós mesmos. E ouvir aquilo que a nossa consciência carnal faz para aplacar o trabalho do Espírito Santo de Deus que nos quer convencer de pecado. Isso é... Oh, irmão, vê lá porque os adolescentes todos na piscina, é preciso ter cuidado, irmão. Mas isso é normal, claro, é normal. Quando te acontecer alguma coisa entre eles, é normal. É normal. É tudo normal. Tudo é normal. É normal tudo. Qualquer dia, como tudo é normal, já podemos convidar os chutes e pontapés para a igreja, que é para a malta se animar. É normal. E podemos dizer, não, é para evangelizá-los. É normal. Irmãos, temos que começar a pensar. Não é uma mensagem muito popular, eu não quero ganhar nenhum adepto para a minha pregação. Quero realmente que nós possamos meditar nestas coisas. Qual é que é o estado da nossa sonolência? Qual é que é o estado da nossa anestesia? Porque, irmãos, na realidade o que o inimigo quer é que nós estejamos alheios a Deus. Irmãos, o inimigo satisfaz-se em ver uma igreja cheia a adorar tudo menos a Deus. O inimigo satisfaz-se por uma igreja cheia de pessoas, cheia de crentes, a adorar um pastor eloquente. Está satisfeito, porque isso, no concernente à Bíblia, chama-se idolatria. O inimigo satisfaz-se ao ver uma multidão num evento evangélico que a única coisa que ainda não fazem, provavelmente, é fumar marijuana e beber álcool a rios. Por de resto, todas as atividades não diferem do Rock in Rio. O inimigo fica satisfeito. Contente da vida. Não há maior satisfação para o diabo que um montão de cristãos, crentes, no nome de Jesus Cristo, adormecidos, anestesiados, desapercebidos e entretidos, distraídos, ocupados em tudo menos na sua própria salvação. Em tudo menos na sua própria santidade. Em tudo menos em abraçar a cruz. Em tudo menos em conhecer ao Deus vivo. Tudo nas atividades periféricas. Irmãos, não podemos fazer a obra de Deus dessa maneira. As instituições e os movimentos não são a salvação. É Jesus Cristo. O salmista dizia, lembra-te, Senhor, de Davi, todas as suas aflições. Como gerou o Senhor, em 132, 1 ao 4. Como gerou o Senhor e fez voto ao poderoso Jacó, dizendo, não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, e não darei sono aos meus olhos, nem adormecida às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Esta deve ser a atitude da igreja.
não descansar até que não haja uma morada preparada para que Ele habita. E essa morada, irmãos, de acordo à palavra de Deus, és tu e eu. Temos que ocupar-nos com temor e tremor nesta grande salvação. Despertar do sono, despertar da anestesia, despertar do cotidiano e sermos senhores, reis, sacerdotes, chamados a governar o cotidiano pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Utilizarmos as ferramentas que Deus nos dá para que Ele se manifeste a sua glória e o seu poder. Não é na nossa capacidade, é na nossa disponibilidade de estarmos despertos, apercebidos e vigiar. E atuar em consequência ao mesmo. Não sei o que farias tu se visses um ladrão a roubar a tua casa. O que é que farias? Indicarias-lhe o caminho? Porque muitas das vezes, essa é a nossa atitude. O inimigo vem, a gente recebe-o como se fosse parte da família. Somos tão amorosos, que até já amamos ao diabo. Soa poético, às vezes, esse amor platónico que muitos cristãos querem ter. Que amam tanto, que amam todos os prazeres da carne. Amam o próprio pecado. É o amor. Deus é amor. Soa muito poético. Deus é amor. E Deus rejeita o pecado, mas não rejeita o pecador. Deus ensina-nos, se a sua obra está a ser feita na nossa vida, ensina-nos a odiar o pecado, mas não o pecador. Amém? O pecado não devemos ter nenhuma mínima capacidade de dar-lhe a mínima tolerância. À medida que demos alguma tolerância ao pecado, Ele ensenhoreia-se das nossas vidas e separa-nos do amor de Cristo. Amém? Podemos preferir depois, poeticamente, que amamos. Muito poeticamente. Quando vimos os cantares, vemos aquela relação da amada e vimos, por exemplo, como em Cantar 5:2 dizia: eu dormia, mas o meu coração velava. Vela o teu coração pelo Senhor. Sonhas com o quê? Quais são os teus sonhos? Meditas na palavra de Deus? Quando as coisas acontecem, quando vêm ventos contrários, somos surpreendidos pelo fogo da prova, da tentação, é porque estamos desapercebidos, não estamos alertas, estamos adormecidos. E depois espantamos-nos. Claro, e depois a culpa é tudo. É do pastor, é da igreja. Não, a responsabilidade que não me avisou. Irmãos, é que continuamente o Senhor envia os seus servos a alertar-nos. Agora, será que nós ouvimos essa alerta? Não devemos surpreender-nos, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Mas, tendo bom ânimo, porque venci ao mundo. Irmãos, prende-se muito com equipar a nossa própria mente de que a ceia está preparada, está feita. A obra está consumada. Nós somente temos que ocupar-nos numa coisa. Com temor e tremor, diz a palavra de Deus em Hebreus, na nossa salvação. Amém? Ocupando-nos. E como é que nós podemos ocupar-nos? Velando, estando alerta, buscando a Deus, permitir que a palavra de Deus venha às nossas vidas e que nós sejamos renovados por essa palavra, que o nosso entendimento de certos e determinados conceitos que tínhamos ontem seja transformado em algumas áreas hoje. E amanhã seja outra vez transformado em mais uma outra área pela palavra de Deus. Amém? Essa é a nossa função, para podermos participar neste tão grande banquete que Deus tem para nós. Abacuque 2 diz, sobre a minha torre de vigia me colocarei. É uma questão de estar posicionado. Colocarei-me sobre a fortaleza. Torre de vigia, diz a palavra de Deus, para vigiar. E quem é a nossa fortaleza? Sobre a fortaleza, sobre Cristo. E me apresentarei-me voluntariamente e vigiarei para ver o que me dirá, para ver o que é que o Senhor me quer dizer.
E o que eu responderei no tocante à minha queixa? Então o Senhor me respondeu, fala sobre a oração de Abacuque, e disse, escreve a visão, torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possam ler quem passa a correr, pois a visão ainda é para o tempo determinado, e se apressoará para o fim. Assim que se demore, espera-o. Espera-o. Aqui é mais uma coisa, diz, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Fiel é aquele, dizia a palavra de Deus em Mateus 24, o qual o Senhor encontra fazendo assim. Fazendo o quê? Velando, vigiando, atuando em consequência à palavra de Deus. Fiel é o Senhor. Perdão, fiel é esse servo e prudente. Esse é aquele que será... Haviam dois que trabalhavam no campo, um era levado e outra ficava. Esse é quem? É quem? É quem fica ou quem vai? É quem vai. Queres ir ou queres ficar? Para o choro e para o cruzir de dentes. Irmãos, então, sobre a minha guarda devemos estar sobre a guarda, sobre a rocha. Não devemos estar a dormir-nos, não devemos adormecer-nos naquilo que aprendemos ontem. Devemos estar sempre expectantes. Repara bem, espera. A palavra de Deus é incrível porque diz, por meio da paciência, fareis o quê? Ganhareis as vossas almas. E o que é a paciência, senão esperar? É de fé esperar? Porque hoje há para aí um evangelho que alguns anunciam do declaro e já está. Ok? E depois aplicam-se aqui uma data de escrituras. Esse evangelho é o evangelho que nos anestesia. E há muitos aqui anestesiados por esse evangelho. Muitos. Porque a internet é uma fonte de águas salobras e também algumas vivas. Irmãos, a palavra de Deus diz, provad os espíritos e vede. Irmãos, esperar é próprio da fé. Amém? Estão à espera desde há mais de 2000 anos. Amém? E esperando eles, rejeitaram aquele que esperavam, quanto mais nós. Amém? Adormecidos, anestesiados. Quando Jesus Cristo foi a ressuscitar Lázaro em João, diz a palavra de Deus em João 11, vou despertá-lo do seu sono, disse Jesus Cristo. Jesus quer despertar-te do teu sono. Amém? Quando Jesus despertou a filha de Jairo, todos pensavam que ela está morta. E trouxeram uma mensagem a Jairo que o deixou assim um bocado conturbado. Não, já não chateis o mestre e tal, porque ela já morreu. E Jesus Cristo guardou-lhe a fé e disse-lhe, não temas, porque ela dorme. E entrando, disse-lhe, Talita cuma, Tito, menina, levanta-te. Irmãos, há muitos às vezes que caem na sua mente a dizer, não, isto para mim já não há solução. Já estou tão adormecido. E o Senhor diz-te, ainda não estás morto. Estás simplesmente anestesiado e adormecido. E eu posso-te dizer, levanta-te, desperta do teu sono. Amém? Há morte, há sono espiritual, há pessoas que estão adormecidas. O Senhor mostrava-me, em Lucas 24, acerca daqueles discípulos que iam ao caminho de Emaús. Mostrava-me que na sua igreja há pessoas que, conforme esses discípulos que iam falando, diz a palavra de Deus, os seus olhos estavam como fechados, estavam anestesiados, não viam a realidade. E eles falavam, pois estavam de alguma maneira, sentiam-se defraudados, porque diziam, então afinal não era este que tinha que vir. E no nosso seio, na igreja, há muitas pessoas que se sentem defraudadas. Porque na realidade não estão despertos, não vigiam, e querem resultados de hoje para amanhã, não se querem ocupar e não querem laborar nessa tão grande salvação que recebemos pela graça de Deus. Amém? Não querem. Preferimos ocupar-nos de outras coisas do que não ocupar-nos dessa tão grande salvação. E esses homens estavam conturbados, tinham visto coisas maravilhosas. E muitas das vezes há pessoas na igreja que viram coisas maravilhosas. Há pessoas que experimentaram coisas maravilhosas. Mas
sem dar-se conta, porque ontem eu falava com o irmão e dizia-lhe, normalmente, o cego, e não falo daquele que é um cego natural, daquela pessoa que não enxerga o seu estado, muitas vezes quando nós estamos metidos num buraco, não nos damos conta do buraco no qual estamos metidos. Amém? Quantos é que se identificam com isso? E tem que vir alguém de fora dizer-nos, pá, irmão, cuidado, alerta. Este tipo de atitudes não são. Agora, aquele que está apercebido, ouve e entende que essa voz vem de Deus e reacciona em consequência. Mas há outros que já estão como um animal ferido, que já têm tanta capacidade de argumentação, que quando vem a mensagem, automaticamente atacam, porque recebem um mensageiro como um acusador. Não sei se me faz entender. Há pessoas que estão metidas num buraco, e quando tu lhe queres levar a mensagem da parte de Deus para a primeira coisa que dizem, não, estás-me a condenar, estás-me a dizer, e já saem. Porque não conseguem entender o seu estado. E todos nós, quando estamos em certas e determinadas situações, sentimos desamparados, sentimos que as pessoas que vêm da parte do Senhor trazer-nos uma mensagem, sentimos que vêm condenar-nos e continuamos nesse estado. Estes homens estavam numa situação ténue. Sentiam-se como, parece que tudo aquilo que Jesus falou, afinal será que era este que esperávamos? E diz a palavra do Senhor que então Jesus... Irmãos, e na realidade, por exemplo, o pastor Paco na reunião de obreiros compartilhou acerca disto. Na realidade, todos nós, muitas vezes encontramos nesta situação, com muitas questões. Com muitas questões. Ontem eu falava com outro irmão e dizia-lhe, o mais triste que há é que tenhamos tantas questões e que estejamos tão escondidos dentro destas mesmas questões que contribuamos mais para o nosso sono, mais para a nossa anestesia. Em vez de livrarmos dessa carga, em vez de termos as pessoas nas quais nós depositamos a confiança, de serem confidentes, de serem pessoas que nos ajudarão a sair desse buraco. Não, queremos simplesmente manter as aparências. E então a queda vai ser maior. A queda vai ser maior. Então a separação de Deus vai ser maior. Então, irmãos, estes homens estavam provavelmente como alguns de vós aqui. Desmotivados. Com os olhos vedados, sonolentos. A questionar sobre a vida, o que é que eu faço aqui? Será que é o Senhor? Era Ele? É a mensagem? Não é a mensagem? É verdade? É mentira? O que é que hei de esperar? Agora o que é que vai ser de nós? Mas estes homens, da mesma maneira que nós já recebemos como muito mais... mais tarde recebemos a mensagem, mas recebemos-a provavelmente com muito mais força, porque naquela altura eles caminharam com Jesus, ok? Mas hoje nunca se pregou tanto o Evangelho como hoje em dia, penso eu. Apesar de que haja algumas restrições, cada vez mais o Evangelho se espalha. Ou seja, ouvimos os ensinamentos. Alguns chamamos filhos de Deus, cristãos, servos de Deus. Mas provavelmente encontramos nesta situação. Adormecidos, anestesiados, ocupados em muitos fazeres, comendo, bebendo, como antes do dilúvio, sem vigiar, confiados. Isso há de ser daqui ainda. Isso somente acontece na casa dos outros. Isso se passou, passa outro. A mim não passa. E depois o Espírito diz, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. A questão é, se nós temos cuidado de nós e da salvação tão grande que Deus nos deu. Então, o Senhor apresentou-se-lhes e começou a falar com eles. Começou-lhes a dar uma classe de teologia, desde os profetas de Moisés, tudo aquilo que eles tinham dito falava acerca dele. E diz a palavra de Deus que o coração deles ferveu. Houve ali alguma coisa que desplotou. Porque na realidade, apesar daquelas questões que eles tinham, eles ainda tinham uma resta de expectância. Ainda esperavam alguma coisa. Irmãos, e que bom é
que apesar de muitas questões que tu tenhas, apesar pela situação que estejas a passar, ou que já passastes, ou que provavelmente ainda venhas a passar, quando estejas no meio dela, que ainda te reste uma expectância, que ainda que te reste uma necessidade, um calor no teu coração, de procurares aquele que te pode dar a solução. E eles sentiram alguma coisa. E diz a palavra de Deus, quando se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez como que ia para mais longe. Fez como que ia para mais longe. Então eles constrangeram-se e disseram: fica conosco. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. A ceia, na ceia parte-se o pão. Amém? A parábola da grande ceia. E à ceia, os convidados não quiseram ir. Mas é na ceia que Jesus lhe abre os olhos. Pelo simples facto de partir o pão. Qual é que é este significado, irmãos? Vamos ler o verso 30. Estando eles com eles à mão, tomou o pão e abençoou, e partindo-lhe o davam. Verso 31. Os olhos abriram-se-lhe e reconheceram, e nisto ele desapareceu. Amém? Qual é que é o significado? Jesus teve o seu corpo quebrado por ti e por mim. Amém? Amém? E ele vem sempre nesse tipo de sintonia. Repara uma coisa. É tarde, mas nunca é demasiado tarde para que tu possas dizer a Deus: fica comigo. Porque quando tu tiveres a capacidade de dizer a Deus: fica comigo, apesar da situação em que estejas, Ele vai se sentar à mesa contigo, vai partir o pão e os teus olhos vão se abrir. Se tu te deixas anestesiar, ocupar pelo cotidiano, preocupar-te por tudo aquilo que te rodeia só, e não te preocupares com aquilo que Jesus Cristo fez por ti e com essa tão grande salvação de graça que te deu, então provavelmente o Senhor virá pelos seus, porque Ele diz a palavra de Deus, Ele conhece os seus, e provavelmente estarás no campo, atarefado com os teus quefazeres, e o outro está contigo, também a fazer o mesmo que tu fazes, e tu ficarás, e ele será levado. Irmãos, na realidade eu penso que devemos despertar-nos no Senhor, para que possamos contemplar essa grande salvação. Amém? Muitos estamos em estado de sonolência. Estamos como aquelas mulheres que fala Isaías. 7 mulheres deitavam das suas mãos e diziam-lhe: Senhor, dá-nos o teu nome, mas não queremos comer o teu pão. Só o nome. E muitos têm nome, mas não comem o pão. Tu mesmo. Eu convido-vos a que todos façamos uma reflexão. Não vou fazer nenhum chamado, irmãos. Não. Podes pensar provavelmente uma pregação um bocado monótona. Põe-te aí a refletir, fecha os teus olhos por um momento e põe-te a refletir. Qual é que é o teu estado? Qual é que é o teu estado? Estás adormecido? O brilho deste mundo, as ocupações ministeriais, ou que nós podemos chamar ministeriais, são aquelas que condensam o teu coração. O evangelho do facilitismo é aquilo que mais te seduz. Queres estar longe da cruz, queres estar longe da... Qual é que é o teu estado diante do Senhor? Porque ainda há tempo e ainda há lugar para que tu possas dizer ao Senhor: fica comigo. Fica comigo, Senhor. Mais uma vez, Senhor, fica comigo. Parte o teu pão, Senhor. Tira-me o véu dos olhos. Quero ver-te, quero ouvir-te, quero estar na tua presença. Quero esforçar-me na tua graça, Senhor, para que possas ser consequente com a tua palavra. Estou cansado de levar uma vida a meias tintas. Estou cansado de ser
uma pessoa com um ânimo duplo. Quero estar definido em Ti, Senhor. Não quero fazer a Tua obra porque não a posso fazer sem Ti. Quero estar contigo, Senhor. Não posso produzir nenhum fruto se Tu não o produzes. Sinto-me frustrado, meu Deus, porque combato, guerreio, mas faço nas minhas forças e caio prostrado. Mas contigo, Senhor, eu posso, Senhor, ceñir-me com júbilo, com alegria, confiar na Tua palavra, saber que Tu és aquele que me vais livrar. Muitas serão as aflições do justo, mas todas as livrarás, Jeová, diz a palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero pedir-te, Senhor, que Tu possas suscitar as nossas almas, meu Deus, e despertar-nos, meu Deus. Desperta a Tua igreja, meu Deus. Desperta a Tua igreja para tão grandioso evangelho, tão grandioso legado que nos deixastes, meu Deus. Deixastes um legado imenso, meu Deus. Deixastes, Senhor, uma tão grande nuvem de testemunhos, meu Deus, de heróis da fé, Senhor, que nos deram exemplos, meu Deus, de como caminhar contigo, Senhor. Meu Deus, não permitas, Senhor, que caiamos nos enredos deste mundo, Senhor, e que nos enredemos neles, Senhor, e que traigamos esses enredos à Tua casa, Senhor, fazendo com que um povo fique anestesiado, dormido, sem capacidade de decidir, meu Deus. Senhor, será que não podemos entender que estamos continuamente num vale da decisão, esse mesmo vale o qual o Teu profeta falou, meu Deus, e que muitos estão prostrados, cansados, Senhor, sem esperança, meu Deus, mas Tu continuas a bradar desde os céus, Tu continuas a enviar os Teus atalaias, os Teus profetas, a enviar a Tua palavra, Senhor. Mas, no entanto, o nosso coração tende a endurecer-te, Senhor. Hoje eu peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, que Tu abrandeças o nosso coração, Senhor. Que faças, meu Deus, com que o nosso coração se quebre, meu Deus, quebre diante da Tua presença, meu Deus. Senhor, que possamos reconhecer o quão longe estamos de Ti, Senhor. O nosso coração tem a tendência a afastar-se de Ti, meu Deus. Temos a tendência, Senhor, a deixar-nos ofuscar pelo brilho das luzes do mundo, Senhor, pelo brilho do êxito, Senhor, pelo brilho do Evangelho da facilidade, meu Deus, e não pelo Evangelho da cruz. Queremos voltar a esse Evangelho, Senhor. O Evangelho de poder, Senhor. O Evangelho da Tua manifestação, Senhor. Não o Evangelho, Senhor, de corporações ou de igrejas multitudinárias, mas o Evangelho de Cristo, Senhor. Pai, ver bem o Teu exemplo, Senhor. Como Tu tinhas a humildade, meu Deus, de seres um canal de bênção, Senhor, sem querer receber nenhum tipo de honra e de glória, Pai. E seguisse sempre a caminhar com os Teus. Pedimos-te, Senhor, pela Tua misericórdia, meu Deus. Fica connosco, Senhor. Desperta-nos, meu Deus. Desperta-nos, meu Deus. Desperta-nos, Senhor. Parte o Teu pão uma vez mais, Senhor, com os Teus filhos, Senhor. Suscita o nosso coração, meu Deus, para que possamos contemplar, Pai, a tão grande glória da qual Tu nos queres fazer partícipes, Senhor. Uma glória que o mundo não entende, uma glória que nós mesmos não podemos entender, mas é essa glória, Senhor, que não queremos tratar de entender. Queremos participar dela, Senhor. Queremos ser partícipes contigo. Queremos entrar, Senhor, na Tua ceia. Queremos comer, Senhor, do Teu pão, meu Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço por cada um dos meus irmãos, suscita os seus corações. Pai, é o Teu Espírito Santo que faz a obra, Senhor. Peço-te por eles, meu Deus. Peço pelas suas vidas, pelas suas famílias, pelos seus ministérios, Senhor. Desperta-nos, meu Deus. Desperta-nos. Não queremos estar adormecidos, não queremos estar anestesiados. Senhor, não queremos estar desapercebidos. Queremos dizer, meu Deus, que poremos-nos é vigia, na fortaleza, e vigiaremos, meu Deus, e esperaremos para ouvir a Tua palavra, o Teu mandamento, e actuaremos, Senhor, em consequência àquilo que Tu nos mandares, Pai. Pai, no nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém e amém.